boa noite. Eu sou a Priscila e hoje eu vou falar desse livro que eu li, que é CSS Secrets, da Lea Verou. Esse livro, ele é focado para pessoas de front, mas todo mundo consegue ler porque a cada capítulo ela deixa um bloquinho assim de pré-requisitos. Então, se você quiser acompanhar exatamente o que ela está falando, dá para ler um pouco da documentação antes e conseguir acompanhar o capítulo em si. Essa aqui é a Lea Verou, eu não vou tentar falar o nome dela, mas ela manja muito de CSS, muitas das soluções que a gente encontra na internet são dela. E o livro dela tem 47 dicas de CSS, dividido em 7 capítulos. Eu vou falar de alguns deles. No começo do livro dela, ela explica um pouco que o CSS cresceu tanto que é meio difícil de você lembrar de todas as coisas. E a gente não tem tempo para isso. Para você conseguir ter uma ideia de que você pode usar ou não, tem algumas formas. O primeiro site é o Can I Use. Nele você pode colocar alguma regra de CSS. E lá ele mostra o browser, qual browser que tem suporte, qual que é a versão que tem suporte. Tem o Modernizer também, que ele te devolve umas classes do que você pode usar ou não. Ele deixa isso no seu HTML. E tem esse cara que é o suporte. Ele é tipo um Media Query, só que para ver se tem alguma regra específica que o browser suporta ou não. Então dá para você fazer um suporte, box shadow, e aí sim você coloca a sua regra de CSS. Nessa parte de CSS3, CSS4, eles não existem exatamente, porque depois que eles definiram a documentação do CSS2, eles viram que era uma coisa muito grande para ficar versionando, então agora existem módulos, então níveis, né? O que existia no CSS2 ganhou uma versão 3 e o que não tinha versão continua na versão 1. Não tem exatamente uma especificação CSS3. Só para deixar isso um pouquinho mais claro. E aqui é basicamente isso que eu já expliquei para vocês. Então, no começo do livro ela dá algumas dicas de como fazer o seu CSS de uma forma bacana. Nessa parte de minificar o código, esse de relacionar os valores seria tipo não deixar valor fixo com pixel. Se você tem um tamanho de fonte e você também está alinhando o texto, seria legal que esses valores fossem relacionados e não com valor fixo, porque isso pode quebrar o seu layout quando você vai aumentando ou diminuindo. A questão de manutenção é que a gente tem várias formas de implementar o CSS, por exemplo, margem, você consegue ou passar todas as regras de uma vez, ou passar um por um. Às vezes vale mais a pena você passar tudo de uma vez, ou passar um por um, você tem que ver o quanto de manutenção que você tem que dar. A questão de confiar nos seus olhos é porque muitas das coisas que você coloca de CSS parece que está quebrado, por mais que o número esteja certinho, então confie mais em você do que nos números. E a questão do site responsivo é que você deveria fazer o seu código relacionado para o Media Query não ficar com toda a responsabilidade, porque se você tem que tratar tudo com Media Query, seu CSS está errado. Você tem que deixar as coisas relacionadas para elas ficarem dinâmicas. E a pergunta que ela já começa é se você deve ou não usar um pré-processador. Para quem não conhece, pré-processador tem o Sass, tem o Less, tem o Stylus, que você basicamente tem algumas funções a mais. Você consegue criar variável, você consegue criar for, consegue estender classes, você tem algumas coisas bacanas que dá para você usar. Mas você tem que ver se isso vale a pena ou não no seu site, no seu desenvolvimento, porque quando você começa a usar um pré-processador, você meio que fica viciado no código do pré-processador, e isso não é tão bom assim. Esse Mighty.io é meio que um pré-processador, só que do CSS como ele vai ser no futuro. O CSS já tem algumas implementações meio parecidas com o pré-processador em questão de variável, que ainda não é suportado pelos browsers. Mas com esse cara você consegue escrever do jeito que o browser vai suportar, e quando o browser tiver suporte, você pode simplesmente arrancar ele que o seu CSS vai estar funcionando.
Então eu vou mostrar algumas dicas que eu achei interessante. Primeiro, com esse aqui é como o código vai ficar. Todos esses links aqui na parte de baixo é um link do CodePen, quem tiver interesse em ver como que ele funcionando lá. Então, a parte, se todo mundo não sabe, tem como você fazer um gradiente radial com o CSS, mas o fato de você poder colocar o tamanho e a posição dele, dá para você fazer esse tipo de efeito só com o CSS. E a Lea mesmo, ela é bem conhecida por essa parte de patterns. Tudo isso aqui é feito só com CSS. Então, se vocês entrarem nesse link, vocês conseguem ver os códigos fontes dela. E nem sempre é a melhor solução você fazer com CSS, porque a manutenção fica difícil e o código fica muito pesado. Então, às vezes, fazer com SVG é melhor. Esse é um exemplo que eu fiz com SVG. Dá para você colocar ele no CSS, o que evita uma request de HTTP. Então dá para vocês verem isso aqui funcionando. E assim como o da Lea... Opa, acho que eu matei o slide. Eu coloquei aqui. Tem esse carinha aqui que também são patterns feitos com SVG. Esse carinha aqui, acho que a maioria de vocês conhecem o Border Radius, que é para deixar as coisas arredondadas. Mas o bacana dele é que dá para você passar tanto borda horizontal quanto borda vertical. Então você consegue fazer esse efeito, por exemplo, de metade de um círculo. Esse link aqui, especificamente, é de um artigo da Lea sobre PyChart. Ela simplesmente pegou esse artigo e colocou dentro do livro, então é o conteúdo completo aqui. Mas dá para você fazer o PyChart. Aqui eu coloquei só o código simples. Então, aquela bolinha branca, essa aqui, dá para fazer com esse código de CSS, né, colocando um border radius. E aquela parte mágica aqui do azul, a gente faz junto com background image e com um pseudo-elemento para poder fazer aquela rotação. Esse carinha aqui tem algumas formas de você fazer shadow. Tem o text shadow, que é para texto, tem o box shadow, que é para caixa, mas quando você tem um PNG, por exemplo, dá para você criar um shadow também com filter drop shadow. Ele não é tão suportado assim pelos browsers, só os mais recentes. Logicamente o IE não tem suporte, mas tem como a gente... Pula, Smart pula. Tem como a gente fazer o drop shadow de PNG assim. E, além do mais, ela tem 2 links que tem muitas dicas de CSS. Muitas dessas dicas estão no livro. E é isso. Valeu, gente.